A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 17, está escrito: E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegre e regozijo com todos vós. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, como pregador da palavra do Senhor Jesus Cristo, o que ganhamos, o que obtemos por tal obra? É notório você ver os principais líderes religiosos do nosso país viver uma vida de luxúria, de conforto, de prazeres na qual o dinheiro pode proporcionar. Lamentavelmente, esse dinheiro acaba sendo oriundo da fé alheia. Acaba sendo por causa de pessoas que abriram mão das suas vidas, abriram mão de um bem-estar talvez familiar, para dedicar a essas pessoas aquilo que ela tem de mais precioso, o fruto do seu trabalho. Existem denominações como a própria Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, que instrui os seus membros, os seus pastores contratados a não se relacionar com outras pessoas que não compartilham da mesma fé do que eles. Existem aquelas pessoas como a Congregação Cristã do Brasil, que são exclusivistas, assim como o pessoal da Adventista do Sétimo Dia, que acredita que somente eles podem obter, somente eles podem ter o direito à vida eterna. E dentro daquele quadro de inúmeras pessoas que eles têm como membro, eles ainda enfrentam grande dificuldade, porque eles acreditam que somente 144 mil, assim como a Igreja do Tabernáculo acredita. Mas voltando sobre a luxúria que vemos essas pessoas andarem, caminharem, eles dizem servir o Senhor Jesus Cristo, mas o foco da sua vida, o foco do seu querer, o foco da sua vontade está nos prazeres na qual o dinheiro pode comprar. Possuem fazendas, possuem casas em condomínio como Alphaville, possuem jatinhos, helicópteros, e ao mesmo tempo faz um conchavo político a fim de manter a isenção de imposto. Quando eles dizem que nada tem, eles não estão mentindo, porque aquilo que eles têm está no nome da instituição religiosa, ou no nome de terceiros, se for o caso, mas nunca está no nome deles. Mas o que seria, de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, o testamento deixado por Ele, a recompensa que nós deveríamos ter por pregar, por anunciar, por dizer o Evangelho? Será que seriam essas coisas materiais? Será que as coisas oriundas deste mundo é que daria prazer para mim? Ou seria a vida eterna?
você ter prazer no que você faz, você ter prazer em pregar a palavra e anunciar o evangelho da salvação, faz com que você não se preocupa com nada que está sendo cogitado, com nada que está sendo pregado. Antes, pelo contrário, você se sente feliz porque você está de bom grado, você está de boa vontade pregando a palavra do Senhor, instruindo as pessoas a seguir o caminho da verdade, o caminho da justiça. Mas isso tem que ser para nós algo gratificante, algo que seja gratuitamente, que não seja algo que venha gerar em nós benefício próprio. Eu caminhar pregando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho da salvação, é eu andar pela fé, não esperando ter de ninguém algo, nenhum benefício financeiro, porque eu faço aquilo de acordo com o que o Senhor me chama, eu faço aquilo de acordo com o que sou despertado pelo Senhor Jesus Cristo a estar realizando. Então, quando isso ocorre, quando isso acontece, quando eu sou chamado, quando eu sou despertado, quando eu escuto e obedeço o manifesto do Senhor na minha vida e começo a andar conforme a sua palavra, a andar conforme o seu querer, a sua vontade, na direção do seu Espírito Santo, eu não preciso arrecadar dinheiro através de dízimo e de oferta, porque a obra, ela é do Senhor, e a obra que o Senhor começa, Ele termina. Então o Senhor irá nos dar condições, sem que venhamos aproveitar a fé de terceiros, para que possamos pregar o Evangelho. Porque muitos desses pregadores, e aqui vou citar um, que você pode buscar na internet as primeiras pregações do início ministerial dele, e você vai ver a diferença do que ele era antes, do que ele é hoje, que é o Silas Malafaia. Você vai ver a diferença de quando ele iniciou o seu ministério, quando ele iniciou a sua caminhada, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, e o que hoje o Silas Malafaia representa, o que ele prega, o que ele vive. E por que estou dando o exemplo dele? Porque ele é o exemplo clássico do que nós temos de pessoas que outrora era, ao contrário, a arrecadação de dinheiro, todavia hoje ele acaba sendo favorável, porque ele vive disso, ele mantém o seu patrimônio, mantém a fortuna que tem, mantém a sua luxúria através da arrecadação da fé de terceiros. Mas a recompensa na qual nós temos, a recompensa que ainda que seja oferecido a nós pelo serviço da fé do irmão que se converte ao Evangelho de Cristo Jesus, é a alegria, é o regozijo de ver a felicidade, a presença do Senhor Jesus Cristo na vida daquela pessoa. E você saber que você foi o canal utilizado pelo Senhor Jesus Cristo para manifestar na vida daquela pessoa a palavra da salvação, o Evangelho transformador, o Evangelho que muda as características humanas, transforma o caráter, esvazia o homem de si mesmo. Não tem pagamento maior para aquele que foi
o responsável por ministrar a palavra. Mas por que então existem líderes religiosos que cobram uma fortuna para ministrar em determinada igreja? Porque nós ainda não aprendemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é cada um de nós com a nossa particularidade. É cada um de nós com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir, estudando a palavra e daquilo que o Senhor nos revela, passar, retratar, ensinar, educar as outras pessoas. O problema é quando nós não somos capazes de entender, quando nós não somos capazes de compreender, de ministrar verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus. Mas ficamos atordoados, ficamos perdidos naquilo que nós mesmos pensamos, que nós mesmos acreditamos. Muitas pessoas, elas não conseguem viver sem a presença física de um templo religioso para que ela possa estar frequentando aquele local. Essas pessoas ainda não adquiriu conhecimento, não adquiriu maturidade, não aprendeu a necessidade que temos de estarmos na palavra do Senhor, de vivermos a palavra do Senhor, de obedecermos a palavra do Senhor. Ela ainda não recebeu a revelação do Espírito Santo de que ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não os templos religiosos erguidos, arrecadadores de dinheiro, que traz a uma pessoa a viver uma vida de luxúria, que faz a pessoa viver o seu patamar. Grandes empresas da fé que contratam pastores pagando salários que variam de 2.000 a 10.000 reais, fora as luxúrias e os mimos que são oferecidos a esses pastores, arrecadam o dinheiro até mesmo nas condições de comprar rede de televisão, onde exibe programas que vão contra a fé que o próprio dono, o próprio proprietário dessa igreja pregam nos seus templos religiosos, ensina nas suas igrejas. Por outro lado, nós já temos igrejas que liberais demais, que permite com que pessoas tenham a total liberdade de fazer, de viver a sua vida conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Mas repetimos, esses templos religiosos só existem porque não temos capacidade, não temos condições de vivermos, de vivenciarmos a própria palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos instrui. Mas vivemos agora conforme a determinação humana, a determinação de alguém que entendeu que a palavra do Senhor poderia ser um comércio lucrativo. Mas uma pessoa que vê o Evangelho de Cristo Jesus como algo lucrativo na sua vida, como algo que ela possa ter uma estabilidade financeira, ela não é apta, ela não tem condições de herdar a vida eterna, porque muito se dá pela sua maturidade, muito se dá pela sua forma de pensar, por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela ensina. Onde está o teu tesouro? Onde está o seu coração? Se for nas coisas materiais, se for nas coisas deste mundo, que são leves e passageiras, saiba
que você se juntará a um grupo de pessoas que vão viver a sua vida toda falando em nome de Jesus. Todavia, ela se perderá. Ela terá a sua vida totalmente destruída. É preciso, é necessário que fazemos uma autoanálise a fim de identificarmos aquelas coisas que não estão em conformidade com a palavra, que não estão em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus, para que possamos verdadeiramente andarmos, para que possamos verdadeiramente caminharmos com Cristo Jesus, sem nos perder num conceito, num princípio religioso, mas antes nos mantendo firmes, fortes na fé, na plena certeza de que estamos prestando bom serviço ao Senhor Jesus Cristo, para que em tempos vindouros, em tempos futuros, o Senhor possa nos dar a condição de andarmos, de pregarmos o seu Evangelho de forma que não seja num sistema religioso, que não seja num sistema fraudulento que possa nos desviar daquilo que o Senhor propôs para nossas vidas, aquilo que o Senhor planejou para que possamos verdadeiramente fazer, para que possamos verdadeiramente obedecer. E é nesse conjunto, é nesse contexto que há necessidade por parte de nós de andarmos, de caminharmos conforme o Senhor Jesus Cristo, conforme o Senhor determinou que façamos, conforme o Senhor determinou que caminhemos. As lutas, as dificuldades sempre existirão, empecilhos para que venhamos a nos calar, venhamos a não ministrar a palavra, venhamos a não pregar o Evangelho, sempre existirá. Todavia, porém, entretanto, a escolha, a decisão é somente nossa. É nós, com a nossa forma de pensar, com o nosso jeito de agir, de atuar, que definimos se queremos ou não caminharmos com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que precisamos fazer uma autoanálise, para que achamos aptos pelo Senhor Jesus Cristo, e não murmurantes a reclamar das condições do relacionamento, daquilo que vivemos. Todavia, que possamos viver, que possamos caminhar, que possamos desfrutar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja que façamos, de modo que não vivemos mais por nós mesmos, mas que possamos viver a liberdade plena e total em Cristo Jesus. Que cada um de nós analise-se e não queira viver como essas pessoas que têm feito da palavra do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus, verdadeira forma financeira, tem feito do Evangelho de Cristo Jesus o mercado financeiro lucrativo para si mesmo, mas que entendemos que até mesmo aqui nas mídias sociais, onde o Senhor nos permite estar constantemente, que possamos pegar a palavra, mas sem
desejar, sem querer buscar, sem querer arrecadar dinheiro, mas simplesmente focados em anunciar as boas novas, em anunciar o Evangelho da salvação, em anunciar que Cristo vive. Que assim possamos ser, que assim possamos caminhar e entender a nossa posição dessa grande engrenagem que é a palavra do Senhor. O Senhor não nos chamou para ser rico. O Senhor não nos chamou para que pudéssemos viver da fé alheia. Mas o Senhor nos chamou para nos alegrarmos com aquele ser humano, com aquela vida, com aquela alma que, levantando a sua mão, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 7, está escrito: como tenho por justo pensar isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós foste participantes da minha graça. Quem verdadeiramente prega o Evangelho de Cristo Jesus, quem verdadeiramente vive conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele não espera viver nada além daquilo que é pregar o Evangelho. Não precisa arrecadar dinheiro, não precisa arrecadar fortuna, não precisa ensinar uma técnica de ficar rico. O que você precisa é a Bíblia e a ousadia na qual o Espírito Santo nos dá, para que assim possamos pregar, para que assim possamos anunciar, para que assim possamos viver conforme o querer, conforme a vontade, a determinação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Para que, deste modo, dessa maneira, possamos, com sinceridade, com veracidade, pregar, anunciar, bendizer o Evangelho de Cristo Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que despertado fomos pelo Senhor Jesus Cristo. De maneira que somente através da ministração da palavra, através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, possamos alcançar, possamos entender, possamos andar. É preciso, é necessário que entendamos isso. Que se você não sentir feliz, que se você não sentir prazer em falar para alguém o amor de Cristo Jesus, aquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida de todos aqueles que entregam a sua vida para Ele. Se você não sente bem, mas a sua alegria é quando você vê alguém colocando no gasofilasto recursos financeiros, através de dízimo, através de oferta, através de sacrifício, seja bem-vindo ao clube dos bobos. Porque essas pessoas verdadeiramente elas não estavam preocupadas
com aquilo que iria ser falado, com aquilo que seria ministrado. Mas essas pessoas que vivem do Evangelho financeiramente dizendo, a única coisa que ela pensa é na sua estabilidade financeira. Por outro lado, aqueles que não vivem pela estabilidade financeira, mas antes tira recurso daquilo que ela mesma tem para trabalhar em prol do reino, para trabalhar em prol, para vivermos tão somente da pregação, da verdade, da vida, sem obter coisas materiais. Esse experimenta a alegria que é dada somente para aqueles que decidem viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, que não se importa pela lacração que haverá de sofrer por dizer a verdade, não importa pelas portas que irão fechar para a sua vida por falar do amor de Cristo, mas antes ela se apega àquilo que o Evangelho fala, ela se apega àquilo que o Evangelho nos ensina. Então, que possamos nós vivermos agora e para todos sempre, conforme os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, conforme o chamado na qual o Senhor tem para cada um de nós, de maneira que não venhamos a viver conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, mas que possamos viver na total dependência, na total usurpação dos nossos desejos, abnegando aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, aquilo que pegamos como verdade, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado através do trabalho na qual estamos fazendo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 29, está escrito: e fará os seus pratos e suas colheres, elas são suas, e as suas cobertas, as tigelas com tudo serão cobertas, e fará de ouro puro. O Senhor nos manda nós mesmos preparar aquilo que queremos, aquilo que desejamos. Se esse trabalho, se esse ministério, ele tem um aporte do Senhor Jesus Cristo, ele está sob a bênção do Senhor, o que vai acontecer? O próprio Senhor Jesus Cristo dará-nos condições de pregarmos, de anunciarmos, de bendizermos o Evangelho de Cristo Jesus. Todavia, porém, entretanto, se vivemos de modo aleatório, se vivemos de modo corruptível, de um modo que não está relacionado com a palavra, que não está relacionado com o Evangelho de Cristo Jesus, é preciso, é necessário confiarmos então a nossa vida, o nosso querer, o nosso bem-estar
tão somente aquilo que o Senhor tem. O Senhor nos ensina. O Senhor nos instrui. A nossa felicidade, a nossa grandeza, a nossa riqueza deve ser aquela estampada nos olhos de quem confessa, de quem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Deus Altíssimo, é o Deus único, é o Deus superado. Esse não vive de doações religiosas, mas antes, dentro daquilo que ele ouviu, de que ele entendeu, que ele compreendeu que foi passado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele agora vive para com ele. Ele agora vive para anunciar boas novas, anunciar o Evangelho de Cristo, dizendo a grandeza na qual o Senhor é. A grandeza pela qual o Senhor Jesus Cristo tem para a vida de todos aqueles que não o negaram, que não buscaram bens materiais através da fé alheia, mas viveram a sua vida, caminharam o seu querer, focaram as suas vidas naquilo que o próprio Senhor tem, naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe havia oferecido na cruz do Calvário. Então, se pregamos o Evangelho, não pregamos o Evangelho de nós mesmos, não pregamos o Evangelho com a intenção de nos enriquecer, mas se pregamos o Evangelho, pregamos por causa do Senhor, a fim de que no Senhor Jesus Cristo possamos viver, possamos caminhar, possamos buscar o seu querer, a sua vontade, o seu desejo. Não se perca, não sinta inveja, não cobiçais o que esses falsos líderes religiosos têm lhe oferecido, mas antes se mantém fiel àquilo que o Senhor, para que hoje possamos viver, compreender. Assim devemos caminhar. Mas enquanto estivermos olhando as pessoas que se enriquecem através da fé de terceiros, não passaremos de pessoas invejosas que gostariam de estar ao mesmo lado. Não se perca. E que assim hoje o Senhor possa falar com cada um de nós, explicando-nos que a obra que Ele iniciou em nós para que não venhamos nos glorificar, não venhamos nos exaltar, mas possamos viver na inteira disposição do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Números, capítulo 28, versículo 7, está escrito: e a sua oferta de bebida será a quarta parte de um lugar que fará como o vinho forte. E a quarta parte será para mim como cordeiro, no santo lugar. Bem como a bebida que
será para o Senhor como uma oferta de adoração. Quando você vai buscar na antiga aliança, entre o Senhor Jesus Cristo e o povo hebraico, o povo judeu, você descobre que eles não usam martelo, que eles não usam a bebida, que eles não usam levar a primeira vez que você está aí esse mês, que você recebeu o seu pagamento, eles vão falar que você tem que devolver o dízimo, que você tem que devolver a oferta. Só que eles esquecem que aquilo deixado pelo Senhor Jesus Cristo era algo que outrora precisávamos, que outrora era necessário que caminhássemos, que andássemos, que fôssemos capazes de entregar algo além daquilo que estávamos vivendo. Então, se a oferta segundo o Senhor, relatado na antiga aliança, representa algo inumano, é necessário que entendamos para que assim possamos entrar. E assim caminharmos devemos, sendo a cada dia derramado como oferta de libação para o Senhor Jesus Cristo. Pois a cada dia em que pregamos a palavra, em que anunciamos o Evangelho da boa as obras em Cristo Jesus, é necessário que andamos, que caminhamos, não mais conforme nós queremos. Não mais conforme o conceito das nossas mentes, o desejo da nossa alma, mas que possamos agora caminhar na direção, nos ensinamentos que está sendo passado pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos em Cristo estar, em Cristo viver, e sendo derramado como oferta de libação, sabendo que a cada dia que se passa, mais perto, mais próximo, nós estaremos assim se deve ocorrer com todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Não viva do dinheiro, mas trabalhe para conquistar. Não faça do seu ministério uma fonte lucrativa através da fé de terceiros. Mas antes voltai-vos para o Senhor. Voltai-vos para a palavra do Evangelho, para a salvação em Cristo Jesus. De maneira que você possa caminhar, que você possa andar, não conforme o seu querer, não conforme a sua vontade, não conforme, mas que possamos entender que a nossa vida, ela se dá conforme aquilo que planejado pelo Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, e que em tempo certo o Espírito Santo há de nos revelar. Ou tão somente pela materialidade deste mundo na qual vivemos.
Se vivemos pela fé, acreditamos que o Senhor há de prover para nós recursos sem que possamos tirar do nosso irmão, para que a palavra, para que o Evangelho seja pregado. E se não tivermos esses recursos financeiros para ir a uma cidade, para pregar a palavra, até mesmo a pé, iremos, porque o valor de uma alma que se curva e reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, não tem preço. Então que assim possamos viver, que assim possamos caminhar a cada dia, focados, centrados, tão somente no Evangelho, na palavra do Senhor. Sem medo, sem voltar para trás, mas tão somente olhando para frente. A obra que Cristo começou em nós irá de terminar, sem que a gente venha pensar na vida financeira, em conquistar bens, mas focar simplesmente em anunciar o seu Evangelho, as boas novas a todas as criaturas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.